capítulo 47, versículo de número 1. Quem encontrou o texto, diga amém. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção do leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então, ele me levou para fora pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e estavam as águas pelos lombos. E em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, jovens, eu tenho a responsabilidade de lhes trazer uma palavra de Deus subordinada a esse texto, confiado a nós para que pudéssemos estar aqui. E eu quero que você interceda por este pregador, enquanto aqui eu estiver a ministrar a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Há momentos na vida espiritual em que Deus nos conduz a lugares silenciosos ou que parecem ser silenciosos. Esse silêncio muitas vezes nos preocupa, nos traz preocupações, incertezas, mas o silêncio de Deus nunca é a ausência de Deus. Aqui é um convite de Deus para o profeta Ezequiel. Temos aqui nesse texto que antes que Ezequiel visse o rio, ele viu a porta do templo se abrir. Isto é interessante nesse texto. Antes que Ezequiel visse o rio, ele viu a porta do templo se abrir. O que me faz entender, pelo menos, alguma verdade nesse texto, é que toda profundidade em Deus começa quando Ele abre algo. Toda profundidade em Deus começa quando Ele abre algo nas nossas vidas e não quando nós abrimos. Repito, toda profundidade de Deus em nós começa quando Ele resolve abrir algo e não quando nós forçamos a porta para que seja aberta e empurramos, mesmo quando isto é contra a vontade permissiva de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. O profeta Ezequiel aqui vê uma água pequena, tímida, nascendo como quem sussurra, bem baixinho, venha. Essa é a água que o profeta Ezequiel está vendo nascer, tímida, pequena, mas que está lhe convidando, pois o profundo nunca começa profundo, começa exatamente como está começando nesse texto, discreto, invisível aos apressados. Assim começa o profundo de Deus. A profundidade de Deus é sempre um movimento,
Que movimento, pastor, do secreto para o visível, do sussurro para o bramido, da poça para o oceano. Essa é a profundidade que Deus tem reservado para nós esta manhã. E o que Deus faz com Ezequiel, Ele faz conosco. O que é que Deus faz com Ezequiel? Ele não joga Ezequiel no fundo. Ele não empurra o profeta nas profundezas do seu rio. Primeiro ele mede o profeta. E é exatamente assim que Deus fará conosco esta manhã. Ele não vai te empurrar. Ele não vai te jogar. Ele vai medir você. Ele vai medir suas vontades. Ele vai medir seus desejos. Ele vai medir suas paixões. Ele vai medir suas intenções. Ele vai medir suas amizades. Ele vai medir seus relacionamentos. Ele vai medir seu futuro, mas também vai medir o seu presente. Assim como Ele fez com o profeta Ezequiel, Ele fará contigo nesta manhã. Ele não é mal educado. Ele não te empurra. Ele convida. Vem. Ele não te joga. Ele te mede. E na medida que Ele vai te medindo, você vai sentindo a necessidade de mergulhar um pouco mais. Ele nos toma pela mão, assim como tomou esse homem. Ele nos chama passo a passo para além de nós mesmos. Eu quero que você nesta manhã sinta não o empurrão de Deus, mas sinta um convite dele dizendo: eu tenho mais para você. Eu tenho águas mais profundas. Mas eu preciso dizer aos jovens que me ouvem nesta manhã com muita humildade, simplicidade, ao coração e aos ouvidos de todos vocês que me ouvem aqui. Eu preciso dizer que todo ser humano vive de um rio. Isto é claro. Isto aqui é simples para todos nós que estamos aqui. Todo ser humano vive de um rio. Todo ser humano depende da existência de um rio. Por exemplo, a Babilônia bebia do Eufrates e dependia dele para a sua existência. A cidade de Nínive bebia do rio Tigre e dependia dele para a sua existência. Do outro lado nós temos Damasco, que bebia do rio Abana e Farfá e dependia desses rios para a sua existência. Do outro lado nós temos a cidade de Suzã, bebendo do rio Ulai e dependendo deste quase que 100% para tudo no curso da sua história. É quando eu chego na Bíblia e encontro uma cidade por nome Egito, uma cidade dependendo exclusivamente da existência de um rio para viver, para estar de pé. Diz-nos a história bíblica que o Egito, por sua vez, bebia do rio Nilo. Memorize isto nessa noite. Babilônia, nesta manhã, Babilônia dependia do rio Eufrates, Nínive do Tigre, Damasco de Abana e Farfá, Susana de Ulai, e o Egito, por sua vez, depende da existência do rio Nilo. Agora, eu estou pregando para um povo que não depende do rio Eufrates, que não depende de Farfá, que não depende do rio Ulai, que não depende do Nilo. Eu estou pregando para outros que dependem do rio de Deus, 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 do rio de Deus. Eu não dependo do rio da Babilônia, eu dependo do rio de Deus. Eu não dependo do rio Eufrates, eu dependo do rio que sai do trono de Deus. Eu não dependo dos rios de Lago da Pedra, eu dependo do rio que emana, que tem a sua gênesis, que tem o seu nascedouro ligado ao trono do nosso Senhor Todo-Poderoso. O Egito dependia exclusivamente do Nilo para manter vivo. O Egito dependia exclusivamente da existência do Nilo para estar de pé. Enquanto isso, nós dependemos e estamos bebendo da água que sai do trono de Deus. Quero abrir um parêntese nesse momento de introdução, mesma introdução,
mas perguntar ao coração de alguém: de que água você tem bebido? De que água você tem se nutrido? De que água você tem se tentado saciar a sua sede? Qual é o rio que tem alcançado a tua seca? Qual é o rio que tem alcançado o teu deserto? Qual é o rio que tem alcançado a tua sede? Quero crer que nesta manhã eu prego a corações que estão bebendo da fonte inesgotável, do rio que nasce e que emana do trono do Deus Todo-Poderoso. Nós temos o Egito dependendo exclusivamente do rio Nilo para a sua sobrevivência, mas eu preciso levar os irmãos para Êxodo capítulo 1, versículo 22, quando o Faraó olhará para o seu reino e para todos os hebreus, e dará uma ordem dizendo: a partir de hoje, todo homem, todo bebê do sexo masculino que nascer, vocês irão lançar no rio Nilo, e lá ele será sentenciado à morte. Quero lembrar a vocês nesta manhã que o Nilo, que era um rio que servia de mantimento para elevar a agricultura do Egito, serviu de morte para o povo hebreu, para o povo de Deus. O rio Nilo, que deveria dar vida, se tornou então agora, com a ordem de Faraó, o rio que gerou morte para o povo de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 22. O Nilo, a Bíblia nos apresenta o Nilo como um instrumento do sistema maligno, do sistema de Satanás. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: lançai no rio todos os filhos que nasceram. O Nilo, símbolo de fertilidade, o Nilo, símbolo de abundância, riqueza e vida, torna-se agora palco de um genocídio avassalador. Aleluia! Isso revela uma verdade extremamente séria. Observe comigo: qualquer rio do mundo, quando governado pelo sistema de Faraó, deixa de dar vida e passa a gerar morte. Observe isto comigo: o Nilo era a maior esperança humana do Egito. O Egito vivia do Nilo. Sem ele não havia comida, sem ele não havia agricultura, sem ele não havia comércio, sem ele não havia riqueza, sem ele não havia civilização para o Egito. Mas o que era fonte de vida se torna agora um instrumento de morte. Quando o Faraó usa o Nilo para matar os bebês hebreus, Deus está revelando pelo menos 3 verdades que eu preciso dizer ao coração dos irmãos esta manhã. A primeira verdade: nenhuma fonte que não venha de Deus é realmente segura. Então por que você tem tentado beber de fontes que não são seguras? Se as fontes que não vêm de Deus não são seguras, geram morte, então por que de vez em quando você tenta saciar sua sede com fonte que não é segura, com fonte que não é validada à luz das Escrituras, com fonte que não possui o selo da presença do Senhor? Preciso dizer a você, de forma até emergencial, essa água vai provocar em você morte, essa água vai provocar em você bactérias, essa água vai provocar em você anemia, essa água vai provocar em você desinteria espiritual. Pare de beber desta água, porque a primeira verdade é esta: nenhuma fonte que não venha de Deus é realmente segura para se beber. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que nenhum sistema humano é capaz de sustentar a vida de forma verdadeira. Terceiro, toda fonte que não é de Deus acabará exigindo sacrifícios humanos. Não pense que você bebendo da água do mundo você vai viver no futuro. Não pense que o teu futuro será promissor provando desta água. Não pense isto. Se você tem bebido da água que o mundo tem para te oferecer, saiba que isto tudo que você tem provado acabará exigindo sacrifícios humanos terríveis de você.
O Egito, meus irmãos, jovens que me ouvem, vivia do Nilo. Então o Nilo se torna agora símbolo da crueldade, da opressão, da cultura de morte e do pecado institucionalizado. É o que o Nilo representa a partir de Êxodo 1:22. A cultura de Faraó, aleluia. Existe algo perigoso, olhe para cá, existe algo perigoso. Por que, pastor? Porque o tempo passou, as eras passaram, os anos passaram, mas existe algo perigoso, e que eu preciso alertar os ouvidos de alguém nesta noite. Que perigo é esse, pastor? Eu preciso dizer a você, meu jovem, adolescente que me ouve aqui nesta manhã, a cultura de Faraó ainda joga jovens nos seus rios. A cultura de Faraó, meu amigo Marcos André, ainda joga jovens em nilos. A cultura desse mundo, pastor Francisco de Assis, tem jogado, tem lançado, tem levado jovens a provarem do Nilo, a morrerem com as águas do Nilo. Hoje existem rios modernos que, aleluia, prometem vida, mas no fim engolem gerações inteiras. O Nilo moderno pode ser essa água da pornografia que alguém tem bebido. O Nilo moderno pode ser os relacionamentos tóxicos, os namoros sem limite, vícios, busca por validação social, obsessão por sucesso, redes sociais. Os Nilos de hoje são essas ideologias destrutivas, músicas que normalizam a morte, a violência, a depressão, a depravação da mulher, a cultura da aparência, como o Nilo do Egito. Esses rios prometem aliviar, é só um momento, é só uma hora, é só uma tragada, é só um copo, é só uma noite, é só mais um corpo, é só mais uma nudez, é só mais uma foto. Mas esses rios que prometem aliviar estão adoecendo, prometem satisfazer, mas estão abrindo brechas na alma. Prometem alimentar, mas geram anemia espiritual. Prometem liberdade, mas aprisionam o espírito. Esta manhã, eu não sei se você me ouve com alegria, mas eu preciso dizer ao teu coração: pare de provar deste Nilo, pare de beber água desta fonte. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você não abre brechas internas, não aprisionam a alma, não ferem o espírito. A água que Deus tem para você gera vida, gera vida. Quem bebe dessa água por um instante, levante a mão, abre a boca para adorar ao Senhor. Cultura de Faraó permanece lançando jovens. A cultura de Faraó ainda jogam Moisés, ainda jogam jovens nos seus rios. E por que Faraó tem feito isso? É porque Faraó não teme uma geração morta, ele teme uma geração que está viva. Faraó tem lançado os nossos moços, os nossos pregadores, ainda na sua gênesis, ainda bebês nos nilos. É porque ele não teme uma geração morta, ele teme uma geração que está viva. Ele não temia, ele temia o potencial da nova geração. É por isso que ele matava os bebês. Ele temia libertadores, ele temia profetas, ele temia avivalistas, ele temia líderes, ele temia guerreiros espirituais. Faraó não tem medo de escravos, é por isso que ele te escraviza no Nilo. Ele tem medo de uma geração livre, liberta e poderosa em Deus. É por isso que Faraó tem tentado te matar. É por isso que Faraó tem tentado te levar ao Nilo.
é porque ele teme você vivo e ele quer te escravizar. É por isso que Faraó tem tentado te conduzir ao Nilo. E você sabe do Nilo que o pregador está falando aqui agora. É por isso que Faraó tem tentado lançar-te neste Nilo. Mas eu penso que Faraó tenta matá-los, ainda bebês, antes que eles descubram quem são em Deus. Quando eu pensei nisto, por que matar bebês? É porque Faraó teme que eles cresçam, aleluia, e descubram quem eles são nas mãos de um Deus todo-poderoso. A cultura atual tenta matar jovens espiritualmente antes deles descobrirem o seu destino, o peso do chamado ministerial na vida deles. Mas Deus me trouxe de Turilândia para falar a alguém nesta manhã: não permita que Faraó te mate, não permita que Faraó te faça descer ao Nilo, porque lá na frente, hoje você é um bebê, mas lá na frente Deus tem um peso ministerial grande para você. Mas aí eu quero agora levá-los a Ezequiel 47. Eu quero tirá-los do Nilo que mata para o rio que restaura. Eu quero agora tirá-los do Nilo de Faraó para o rio de Deus que restaura. Vocês acabaram de me ouvir falar do Nilo, o rio do Egito, o rio do sistema, o rio do mundo, o rio que promete vida, mas gera morte, o rio onde o Faraó tenta afogar destinos. Mas agora eu quero te conduzir a um local mais baixo, a um local mais profundo. Eu quero te levar a águas tranquilas. Eu quero te levar a águas tranquilas. Eu falei sobre o rio do mundo, mas agora Deus quer te levar para outra margem. Eu falei do rio do mundo, mas agora Deus está dizendo: jovem, eu quero te chamar, eu te chamo e te levo agora para outra margem. Um rio que não nasce da terra, um rio que não pertence ao Egito, um rio que nenhum faraó conseguiria controlar, um rio que não carrega a morte, mas carrega a própria vida de Deus. Agora Deus está dizendo: sai do Nilo e entra no meu rio. O rio da visão de Ezequiel 47 é o rio de Deus. Quando Ezequiel está no exílio, no tempo de destruição, no lugar onde tudo parecia perdido, Deus abre os céus e mostra a Ezequiel um rio. Mas esse rio não vem das montanhas, não nasce de fontes naturais, ele sai do limiar do templo, ele brota da presença de Deus. Esse rio é diferente de tudo que você já viu, porque ele não nasce de uma nascente entre montanhas, em um vale, ele começa em Deus. Eu encontro pelo menos 5 grandes verdades que saltam desse texto. Eu quero de forma pedagógica falar ao coração de vocês desta manhã. Se conseguir falar pelo menos de 3, a minha alma já se alegra. Mas eu encontro 5
verdades que saltam desse texto. A primeira grande lição que eu encontro aqui é que esse rio, ele nasce de Deus. O Nilo nasce da terra, mas este aqui, ele nasce de Deus. Essa é a primeira lição que para mim salta desse texto. Enquanto que o Nilo depende da chuva, enquanto que o Nilo depende das estações, da geografia, mas o rio de Ezequiel depende somente de Deus. É por isso que o Nilo seca. É por isso que às vezes você tenta saciar sua sede lá fora, mas quando chega lá não encontra água suficiente para preencher você. É porque o Nilo que antes satisfazia o teu coração, agora você voltou no outro dia e está seco, porque assim é o mundo. Mas o rio de Deus nunca para. O Nilo vira rio de morte, mas o rio de Deus cura. O Nilo mata, mas o rio de Deus ressuscita. Foi David Wilkerson que disse: toda vida espiritual flui do trono de Deus. Leonardo Ivanil disse: o avivamento não nasce de métodos, nasce do rio que flui do trono de Deus. Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto, olha só a referência, até que do alto. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do trono. Atos 2:2, e de repente veio do céu um som. Veio de onde? Veio do alto, veio do céu. Eu preciso dizer a você: a água que você precisa não vem de baixo, vem de cima. Não vem da terra, vem do céu. Não vem do homem, vem de Deus. Talvez isso seja um dos pontos que mais diferencia o pentecostalismo clássico do pentecostalismo contemporâneo. Porque o que muitas vezes nós estamos buscando é entre nós mesmos. E nós precisamos entender que o mover dos céus em nós não é de homem para homem. Nós precisamos entender que o que desceu em Atos não foi de homem para homem, mas é de Deus para o homem. É do rei para o súdito. É do céu para a terra. É do eterno para o finito. É de cima para baixo. Deus está falando ao coração de alguns rapazes e de algumas moças de forma diretiva aqui nesta manhã. O que você precisa não vem da terra. O que você precisa não nasce de fontes humanas. O que você precisa não começa de fontes humanas, limitadas, pecadoras. O que você precisa, não. O que você precisa vem do alto, vem de Deus, vem do trono, vem de cima, vem do eterno, vem do rei, vem do grande. Quem quer esta manhã? Que vem de cima, levante a mão por bondade, abra sua boca, porque esta manhã tem algo de Deus para a terra, tem algo do céu para a terra, tem algo do trono. Aleluia.
Isso, adore. Esta manhã alguns jovens estão deixando de beber em Nilos e estão mudando a direção da busca por água, e estarão agora com seus cântaros indo buscar água no pé do trono de Deus. Quem quer, pegue seu balde, pegue seu cântaro, pegue sua vasilha, pegue sua bacia, aleluia. Pegue, mas venha com ela vazia, venha com ela vazia, venha com ela leve, porque enquanto você traz, o Senhor está fazendo nascer uma água que te enche, água que te lava, água que te restaura. Em segundo lugar, o rio de Deus cresce sozinho. Meu Deus, quando Ezequiel entra no rio, ele nota algo sobrenatural. O rio começa como um fio de água pequeno, mas em poucos metros se torna profundo demais para andar. Pastor Francisco de Assis, o que me choca é que esse rio aqui não precisa de afluentes para crescer. Este rio aqui não precisa de nenhuma ajuda externa, de nenhum possível alheio para fazer ele crescer. Sem ajuda externa, sem nenhuma explicação lógica, ele só cresce. Meu Deus, a minha obra em você, jovem, cresce sozinha. Eu vou dizer isto de novo: a minha obra em você, o meu rio em você, crescerá sozinho, sozinho. Não depende do seu passado, não vai depender da sua performance. Não, eu não dependo das águas do Egito. Eu farei crescer sozinho aquilo que eu tenho para você. Mas pastor, eu não venho de uma família tão boa. Pastor, eu não venho de uma família tão legal. Pastor, eu não tenho recursos, não existe afluentes para fazerem a obra crescer. Pastor, eu não tenho nenhum pastor em casa, na minha família. Deus está dizendo: eu não dependo do teu histórico familiar para fazer o que eu quero na tua vida. Eu não dependo da tua condição financeira para fazer o que eu quero na tua vida. O que Deus está dizendo, o que eu farei crescer em você, eu farei crescer sozinho. Se você entrar no meu rio, eu te levo. Se você entrar no meu rio, eu te levo. Só entra. Se você entrar no meu rio, eu te levo. Só entra. Se você topar andar de mãos dadas comigo no meu rio, eu te levo. Só vem. Só entra.
Será que tem ouvidos sensíveis nesta manhã, que conseguem ouvir o sussurrar dele dizendo: entra, 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 entra. Ninguém nunca entra no rio de Deus e fica do mesmo jeito. Ninguém, eu não conheço um sequer que pegou nas mãos dele e mergulhou no rio e ficou da mesma forma. Deus está dizendo: se você entrar, eu te levo. Em terceiro lugar, diga assim comigo: o rio de Deus. Agora diga bem alto, sem pirraçar: o rio de Deus toca o deserto e cura. Meu Deus. É interessante porque os rios, pastor Francisco, correm para o mar e o de Deus para o deserto. Meu Deus. Está aí versículo 8. Os rios no seu curso natural correm para o mar e o de Deus vai para os desertos. Rios de Deus vai para os desertos, terras áridas, terras secas, terras sem vida, terras sem água, terras sem projeção, terras sem vitalidade, terras sem adubo. O de Deus corre para lá, Marcos André. O de Deus vai para lá. O Nilo vai para o mar, o de Faraó vai para o mar, mas o de Deus, não, eu quero ir para o deserto. Eu quero ir para os desertos. Eu quero ir para os desertos. Eu quero ir para os desertos. O que é isso, pastor? É eu dizendo a você esta manhã que ele vai onde ninguém vai. Ele vai aonde ninguém quer ir. Ele vai aonde ninguém vai. Oh, quem pode adorar comigo esta manhã? O que eu estou dizendo a você é que ele vai onde ninguém iria. Ele toca o que ninguém acredita que vale a pena tocar. Mas acabou. Aí ele chega: eu vou tocar nesse que todo mundo está dizendo que acabou, mas não vai prestar para nada. Eu vou tocar nesse que todo mundo fala que não vai prestar para nada. Pode jogar fora. Eu vou tocar nesse que jogaram fora. Vai para o deserto. Ele toca o que ninguém quer tocar. Ele alcança lugares mortos. Ele alcança a terra seca. Ele corre para os cantos mais secos da sua alma. Feche os seus olhos. 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 Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Há uma água de Deus saindo do altar. Há um rio de Deus saindo do altar. Há um rio de Deus. Para onde ele está indo, pastor? Está indo para os corações secos. Para onde ele está indo, pastor? Está indo para os desertos. Para onde ele está indo, pastor? Está indo para os lugares mais secos da tua alma.
texto diz: estas águas entram no mar morto e o torna sadio. O texto diz: estas águas do rio de Deus entram no mar morto e o torna sadio. Você sabia que o mar morto é o lugar mais salgado do mundo, mais contaminado, mais estéril da terra? Mas quando o rio de Deus entra no lugar mais estéril do mundo, quando o rio de Deus entra no lugar mais salgado do mundo, quando o rio entra no lugar mais estéril do mundo, o mar morto, a morte desiste, o sal se rende, a esterilidade se curva diante da vida e a vida explode. Levante a sua mão por bondade, porque o Senhor está entrando no mar morto de algumas pessoas. Essa esterilidade espiritual será curada. Ei! Eu estou te curando agora. Eu estou te curando agora. Sabe o que Deus soprou ao meu coração ao longo desses dias que me desafiaram a pregar aqui? Quando eu lia esse texto por várias vezes, é como se Deus estivesse dizendo: Nilvan, meu filho, eu vou tocar no lugar da sua morte. Meu filho, eu vou tocar no lugar do seu trauma. Meu filho, eu vou tocar no lugar da sua vergonha. Meu filho, eu vou tocar no lugar que ninguém sabe que existe, mas está aí. E Deus me autoriza a dizer isto ao coração de alguém outra vez. Primeiro falou ao meu, e me autoriza a falar ao teu. Eu vou tocar o lugar da sua morte. Eu vou tocar o lugar do seu trauma. Eu vou tocar o lugar que ninguém sabe que existe, mas está aí. Eu estou tocando. Eu estou tocando no lugar da tua vergonha. Receba a minha água agora. Quarto lugar, onde o rio de Deus passa, tudo vive. Em quarto lugar, onde o rio de Deus passa, tudo vive. 47, versículo 9. Por onde esse rio passar, tudo viverá. Se Deus passa, vive. Se Deus passa, vive. Se Deus passa, vive. Se Deus toca, vive. Se Deus toca, cura. Se Deus entra, restaura. Eu vim dizer ao coração de alguém: Deus está passando aí. Deus está passando lá. Ei, pais, Deus está passando lá.
Tu recebe? Tu crê nisto? Onde Deus passa, vive. Pastor, é que está morto. Não importa. Se ele passa, vive. Pastor, faz 4 dias. Tira a pedra, vem para fora. Ele passa, vive. Pastor, estou indo levar meu filho, sou viúvo, para sepultar no cemitério. Lucas 7, Jesus passa, toca, vive. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está passando, 12 anos, hemorragia, passa, toco, está curada. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Jesus está passando. Alguém grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Recebe a tua cura. Por onde ele passa, ele cura. Pedro e João estão subindo a hora da oração, estão passando. Alguém grita: me dá uma esmola. Alguém responde: receba. O que eu tenho, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Eu estou dizendo ao coração de pessoas nesta manhã: Jesus está passando. Jesus está passando. Jesus está passando. Se eu fosse você, eu estava gritando: Jesus, eu estou aqui. 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 Cadê quem sente ele passando? Abre a boca. Vou deixar ele passar. Pastor Francisco, me permita. Igreja, se coloque de pé em nome de Jesus. Adore, adore, adore. Cadê um exército poderoso que tem coragem de abrir a boca e adorar ao Senhor? Porque do seu trono brota um rio esta manhã. Quinta verdade que salta desse texto, porque ele mede mil, tornozelos, joelhos, lombos, não dá mais para nadar, para andar. Aí o texto diz que o rio se espalha para os desertos, e nas suas margens nascem árvores, e estas árvores dão fruto e cura. A visão que começa no capítulo 40, encerra agora com árvores às margens do rio que dão fruto todo mês, nunca murcham, nunca secam, e as folhas curam. Repito, as árvores dão fruto todo mês, isso é constância. Nunca murcham, constância. Nunca secam, constância. E cujas folhas
curam. Deus está te chamando para uma vida constante, não emocional. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está te chamando para uma vida constante, não emocional. Diga assim: Deus quer te dar fruto contínuo, não fases espirituais. Deus está dizendo: chega de viver igual a lua, de fase. Chega de gerar frutos por fases. O rio de Deus está nos fazendo ser constantes esta manhã. O rio de Deus está te fazendo ser constante esta manhã. O rio de Deus está te tirando dessa inconstância esta manhã. O rio de Deus está te tirando dessa procrastinação espiritual esta manhã. O rio de Deus está te tirando dessa esterilidade espiritual esta manhã. O rio de Deus está te fazendo ser constante esta manhã. Mas ainda as folhas vão curar. Os frutos alimentam e as folhas vão ser remédios. O que Deus está gerando em você através deste rio agora vai curar gerações e gerações. Você é a solução para esta cidade. Você é a solução desta geração. Eu estou sentindo direção de Deus. E repito, você é a arma secreta de Deus para essa geração. Repito ao coração de jovens e adolescentes: você é a solução para essa geração. Não, Deus não vai usar de fora, Deus vai usar você. Não serão só de fora, vai ser você. Não é do sul, é de Lago da Pedra. Você é a solução para essa geração. Deus está dizendo: o antídoto é você, o remédio é você, a cura é você. Apenas receba água em suas raízes agora. Quem quer abrir a boca para adorar ao Senhor? Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo e deseja falar em línguas? Cadê os que não são batizados? Levanta as mãos assim em nome de Jesus. Os que não são batizados no Espírito Santo e desejam falar em línguas estranhas, eu quero convidá-los para virem aqui à frente. Eu desejo fazer uma oração por vocês. Cadê os que não são batizados e querem? Se tem alguém no púlpito, obreiro, que não é, desça. Talvez hoje é seu dia de ser batizado. Eu preguei que o rio de Deus faz tanta coisa. Ele batiza também, ele enche, ele renova. Se você não é batizado, vem aqui na frente. Isso. Os pentecostais entendem isso. Os pentecostais entendem. Eles são inflamados. Pastor, nunca falei em língua. Isso, pode adorar, minha filha. Aleluia. Se eu fosse você, eu também estava adorando. Onde estão os que são batizados no Espírito Santo, mas precisam de água para entrarem em regiões secas da tua vida?
fases difíceis da alma e do espírito que você tem enfrentado. Vem aqui à frente. Você está vivendo como um deserto. Você está vivendo como um deserto. Eu quero que a água de Deus te renove nesta manhã. E eu creio que ela te renova esta manhã. Aqueles que estão como desertos, desertos secos, desertos áridos, venha, eu quero orar por você. Veio? Agora eu quero convidar todos os jovens para virem aqui à frente e fazerem aí um montante aqui atrás destes. Venham, em nome de Jesus. Venham em nome de Jesus. Não é possível, não é possível. Vem em nome de Jesus, para nós orarmos ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir a ajuda dos nossos obreiros, companheiros, líderes de jovens, para que estendamos as mãos para os nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e é poderosa. Glória a Jesus. Os que são batizados no Espírito Santo, vocês estão comigo aqui, não estão? Então, eu sei que vocês estão, você não me abandona não. Tanto os que estão aí como os nossos obreiros, irmãos que estão aqui nesse púlpito, eu quero que nós desçamos e estendamos as mãos sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui. Eu quero que você feche os seus olhos agora no nome de Jesus. Alguém vai chegar aí em você, vai colocar a mão na sua cabeça. É alguém cheio do Espírito Santo. E enquanto esta pessoa estiver colocando as mãos sobre você, você vai fechar os seus olhos e vai dizer: Senhor, a terra seca sou eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso desta água, eu preciso desta água, eu preciso desta água. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Você já pode começar a orar. Você já pode buscar, você já pode levantar a sua mão, abrir sua boca. No nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós pregamos a tua palavra nesta manhã. Nós anunciamos o teu santo evangelho. Águas que curam, águas que transformam, águas que restauram, águas que animam, águas que vivificam, águas que levantam. E nesta hora, meu Senhor, nós elevamos a nossa voz ao teu trono. Estão aqui os teus filhos, Pai, dependentes desta água. Estão com águas nos tornozelos, mas o nosso desejo é irmos mais 1000 metros, é irmos mais 1000 metros. O nosso desejo é sermos medidos mais